1 milhão para uma aplicação. Para uma aplicação, que deve ser o nível 1, né? O nível mais Pois, fácil. sim, sim, Se sim, sim. estivermos Uma a falar, sei lá, de um aplicação. robô que faz cirurgias, Pois, aí eu lembro que estava numa conferência uma vez em Malta de MedTech, em que estava uma startup de implantáveis, no, que fazer uma coisa que estava a pedir 16 milhões para fazer um estudo com 20 pessoas. Ou seja, uma das fases do processo, não era para a fase completa, estava a pedir 16 milhões para fazer esse ensaio clínico. Porquê? Porque estamos aqui a falar de um estudo que tem de ser feito numa cirurgia e então o fabricante tem de pagar a cirurgia completa, mais os riscos todos da cirurgia. Então cada paciente facilmente custa 20 ou 30 mil euros do aquele teste ou seja, específico. existe uma escadinha, não é? Nesta questão dos dispositivos médicos, existe os nível 1, acho que é mesmo assim que Sim, chama. sim, um classe 1 e esse aí não Classe tem, 1. esses não têm de ir a este organismo notificado, são, Sim. mas na área do software, por exemplo, são unicórnios. Nós até temos aqui alguns trabalhos a identificar que são unicórnios, são coisas para prevenção, uma mitigação. Mas é isso que eu gostava de agora discutir, que é o seguinte: sendo assim, há uma barreira gigantesca para as startups entrarem nessa área, no medtech, não é? Sim. Ou seja, qual é o espaço que as startups acabam por ter face aos grandes incumbentes que já estão no mercado, não é? Portanto, ou seja, tens grandes empresas tecnológicas Sim. que já atuam no mercado da saúde há Sim, 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 dezenas e sim, sim. dezenas de anos. E que tem milhões e milhões Tem de euros. muitos milhões para dar e vender, portanto, epá, e eles não têm essas dificuldades. Sim. Mas têm dificuldade, se calhar, Em em termos de inovar. em inovar, não é? Sim. Ou seja, será que tem que haver aqui uma abordagem diferente daquilo que é habitual? Porque senão, caso contrário, o que acontece é que as startups acabam por ficar numa área de medtech, que é uma área um bocado, não diria céfala, De desejos. mas não, muito superficial, ou seja, de, de aplicações auxiliares, Pois, de fugir da área médica, ou exatamente, quase. não é? Ou Tá bem, mas seja, estás aí a ignorar todo um mundo de venture capital e de investidores que Pois. existe. Quer dizer, estes gajos estavam a levantar 16 milhões para fazer estes implantes, se calhar até conseguiram levantar esses Sim, sim, 16 sim. milhões. E é tradicional no medtech levantar claro, mas a esses barreira valores, sim. continua a ser gigante, Claro. Sim, não sim, é? sim. Tu podes não ignorar isso. E tens gajos que investem, efetivamente. Só que o grande investimento, eu não conheço estatísticas, mas o grande investimento na área médica, em termos de dispositivos ou tecnologia, ou seja o que for, de certeza que é corporativo, não é? Não necessariamente. Se calhar podemos ter um paralelismo numa área regulada do medicamento. Eu não lido tanto com o medicamento, Mas mas esquece o medicamento é um caso à parte, sim, mas não o é? medicamento está mais estabilizado nisso. O O que eu medicamento digo ainda é pior para o teu exemplo. é porque é o extremo. O Nenhuma medicamento é startup no pior. medicamento alguma vez chegou ao mercado nos últimos anos. É algo muito raro, não é? Mesmo a BioNTech, não é que estamos aqui a falar de vacina do Covid, foi comprada, não é? E não é uma farmacêutica, não chegou à Mas foi farmacêutica. comprada por uma pipa de massa. Exato, é um bocadinho esse pipeline que acaba por se construir. E a barreira ao mercado funciona quando ela funciona. O desafio muitas vezes na relação do dispositivo médico é. Escuta, mas tu não vais ter nenhuma startup a fazer um aparelho de eletrocardiograma super inovador, blá blá blá, porque nunca lá vai chegar, não é? Em termos de. Se houver mercado para depois vender, as Medtronics e as grandes empresas desta vida, não tendo inovação, vêm comprar ao mercado. E isso, no fundo, acaba por ser o pipeline que existe. O que eu queria aqui comentar, que às vezes o desafio da regulamentação é. E eu comecei neste mundo a fazer um estudo de um doutoramento na parte até da medicina e das terapias solares na altura. O grande desafio da regulamentação, ela não ser igual para toda a gente se não for enforced, né? Se não houver uma implementação e fiscalização da regulamentação, que é aquilo que estavas a dar o exemplo de, eu meto aqui um selo, eu tenho interessado no hardware porque há uma coisa que é a marcação CE, um CE, e depois também há o China Export, que tem 3 pixels ou 4 pixels de diferença o logo, e uma pessoa olha, nós como uns Consumidores, sim. consumidores, e achamos que aquilo tem marcação CE e não tem. E isto nesta perspectiva que ainda na área da saúde, e nós trabalhamos muito com software, e fizemos agora um estudo em que identificámos mais de 60% dos softwares que estão a ser usados na prática clínica nos hospitais não estão devidamente certificados, que é o facto de estas grandes entidades ser tanta também regulação para o lado deles,
que eles nem conseguem perceber o que estão a comprar e leva que uma startup que invista meio milhão em certificar-se com qualidade esteja a competir provavelmente com uma startup que conseguiu vender à clínica, conseguiu vender àquele hospital por ignorância um software que é um dispositivo médico, mas que não passou por esse percurso. E aí é que se distorce o mercado, porque depois, como é que eu justifico um investidor? Vou gastar meio milhão se tem outras empresas que até testam o mercado de forma ilegal, até. O que estás a dizer ah, é que os clientes nesta área que compram são quem faz a fiscalização no exato, fundo e eles não exato. têm o conhecimento para terem a certeza que aquele software que mostra 3 certificações, na verdade precisava de Pois, 6, exato. né? E nós, como compliance, temos um bocadinho esse desafio como é que digitalizamos isto. Nós começámos com os fabricantes Mas e quando neste tu momento dizes estamos a como fazer pilotos com os digitalizas hospitais. isso, o quê? O Ah, processo? o processo, nós para dar um bocadinho exemplo, o que é que nós estamos a desenhar para os hospitais, é aquelas checklists de data privacy, os de PIAs, não sei se o de PIAs é uma coisa que todo o founder neste momento conhece ou não, porque se este o Data Protection Impact Assessment, para o GDPR, estes tópicos, são coisas que são papeladas e papeladas que se manda para os clientes, e o que nós estamos a fazer é digitalizar isso como dados e aplicar a inteligência artificial para sinalizar, olha, atenção que isto aqui está fora dos teus parâmetros para conseguir, se calhar, em uma hora, fazer uma avaliação de compliance que, se calhar, leva uma semana, ou tipicamente, às vezes, recebe-se o papel, mete-se na gaveta e está aqui o papel, vamos acreditar que ele está bom. Isso até é Ah, útil para as startups em si, né? Quer dizer, deixa-me ver se o meu produto está pronto para entrar no exato, hospital e tu podes ir falar com essa exato. gente ou usar essa plataforma e ver, falta-me isto, isto e isto, né? Pois. Por isso eu acredito muito que é aquilo que eu disse, regulamentação é uma coisa, burocracia é outra. E nós conseguimos fazer isso, se calhar em 5 minutos, aquele compliance check com AI, com ferramentas digitais, que nos dias de hoje, a fazer 1000 páginas de papel, não é o É PDF, é a fácil. tecnologia digital da indústria, não é? Que é fazer o search no PDF, Yeah. é a digitalização em que muitos estão, e obviamente que não funciona. O software, todos os meses, e já estou a ser optimista, é quase um novo produto, uma nova funcionalidade, uma nova coisa que teve de Pois, ser por isso é que testada. também não faz muito sentido Pois, o que estamos a dizer, não é? Ou seja, efetivamente, na parte do software, eh, o facto é muito difícil ter o compliance, ou é muito difícil que aquilo corresponda exatamente àquilo que é exigido. Não, mas repara, no software também o nível de exigência é muito mais baixo, né? E aqui se calhar estamos a falar Depende mais do coisas tipo. software. não, mas Sim, no mas é Med, mais coisas tipo dados pessoais, como é que lidas com mas, Não, cibersegurança. pá, então mas se no o gajo, MedTech tens se o essas gajo situações, não é? faz medições erradas, porque o software, entretanto, Temos, deu-lhe o badagaio, temos vai fazer propostas de medições projetos erradas. em Portugal de fazer triagem no INEM através de inteligência artificial. Gostavas de saber que tinhas sido excluído, tipo um hospital, a ter um ataque cardíaco porque algoritmo de inteligência artificial achou que estavas a fingir e Ou alucinou e ou achou alucinou que eu não e era urgente, né? depois ou que mandou para o hospital errado. Estamos aqui a falar de situações que o software parece que é Certo, certo. muito inócuo, mas temos software hoje em dia, por exemplo, a controlar medir a glicémia e a definir qual é a tua dose de insulina e dar-te uma reação, injetar-te automaticamente com Certo, insulina, e um erro no cálculo pode ser é mortal. perigoso. Nós tivemos agora um erro interessante no SPMS, faz muito, que eu uso, SPMS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que faz muito software hoje em dia para os hospitais, e eles gerem a lista de medicamentos que existem e outros softwares vão buscar por API essas listagens. Eles atualizaram essa lista, mas não avisaram as outras empresas que, olha, essa lista foi atualizada, garantam que essa integração está bem feita. E, e começou a surgir no hospital pessoas a dizer, olha, disseram para eu tomar 4 caixas de comprimido hoje, Uhum. porque mudou-se ali uns parâmetros, como é que as coisas eram quantificadas e rapidamente a dose do medicamento passou para ser 4 caixas em vez de um comprimido, ou Mas, 4 mas, comprimidos. por exemplo, Ui, E agora foi detectado porque são 4 caixas. Imagina que tinha sim. surgido para 8 comprimidos e que isso passasse a ser fatal. Ou seja, eu costumo dizer o software pode matar. Não é obviamente aquilo que uma pessoa vai. Eu não adormeço à noite preocupado com o software. mas tu agora Pode falaste, matar, de mas uma é entidade perigoso. pública. Sim, sim. Falaste de uma entidade pública. Eles também seguem esses parâmetros? Também Não, certificam? também não. É um bom exemplo Não é? Ou seja, deste eu enforcement, quando não é? fiz a pergunta já imaginei que não. Ou seja, Pois. como é que como é que um hospital vai exigir, seja o que for, uma startup, em termos de certificações, se os seus
sistemas centrais que gerem um hospital não têm qualquer tipo de certificação. Pois, esse é o grande desafio do investimento, que é se Não, não, isso não é eu num des medicamento, ninguém traz um medicamento para o desculpa, mercado mas sem passar por isso não é o processo. desafio do investimento. Não, Esse é o desafio do Estado em geral, né? Do sim, mas Estado. eu como startup quero as regras iguais para todos. Claro. Porque depois discutimos outra coisa, que é tecnologias em saúde passam a ser muito caras, e é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que por causa da liability, os Estados Unidos têm um sistema interessante, como eles têm aquela questão do liability, não é? O I sue you, não é? De meter-te em tribunal por qualquer coisa. É por isso que a saúde lá é muito caro, porque o médico paga, se calhar, quase o que é um salário do médico cá é o que ele paga a uma seguradora para se houver alguma malpractice, desculpem o inglês, mas uma pessoa está mais habituada a estes termos de Se houver um erro um erro médico. médico, o seguro intervém Sim, porque é muito fácil alguém processar o é médico muito por um fácil de erro. processar. Cá não se processa e vai haver uma alteração de regulamentação europeia em que o software, é uma lei de 1995, europeia, vai passar a incluir o software como produto. Ou seja, da mesma forma que eu posso aqui processar o Tocha pela frigideira me ter dado um choque se me tiver vendido a frigideira, porque não é a história do hardware, também vou poder começar a processar uma empresa porque o software falhou, não é? E a empresa tem de provar, não falhou, eu fiz tudo para que não falhasse, cumpri as regulamentações todas e depois vamos começar a ter casos interessantes em que se começa se calhar a própria comunidade a fiscalizar-se ela própria. Sim, nós não temos muito essa cultura Mas não temos essa cultura, sim, já o podia processar. ser feito Mas depois também essa cultura às vezes leva ao extremismo, como acontece nos Estados Claro, Unidos, claro, o conhecido situação em que alguém pôs um gato dentro do micro-ondas para o secar e o gato morreu e Sim. depois processou a empresa de micro-ondas porque não estava lá escrito não dá para secar gatos. E isso é a grande razão nos Estados Unidos porque é que o custo da saúde lá deles é 10 vezes superior ao europeu, porque O risco é muito alto, né? o risco e a responsabilidade assumida é muito mais alta do que na Europa depois na prática acontece. E é isso que nós temos de discutir, que é, custa meio milhão fazer uma aplicação que eu se calhar faço mecaton de uma semana. Faz sentido que o custo dessa certificação custe meio milhão porque vai nos afastar muito de inovação que o médico, o paciente não está disposto a pagar se calhar 500 euros de mensalidade por uma aplicação que me ajuda a fazer a melhorar a minha saúde mental. Será Não é? justo, ou melhor, será justo dizer esta frase? Ou seja, não temos regulamentação a mais, nós temos é demasiada burocracia. A Sim, regulamentação é essencial para estar lá para proteger as pessoas. O problema é como é que os processos são feitos exato. e isso é a burocracia que não permite que as coisas sejam ágeis, eficazes e que realmente. Porque nós temos muito boa regulamentação, às vezes é o que eu sinto Sim, que é, sim. temos boa regulamentação, bons indicadores, boas verificações, seja o que for, mas depois, como as entidades têm muita dificuldade em passar por essas regulamentações, porque a burocracia é difícil, acabam por não o fazer e depois nós não temos forma de fiscalizar, então Pois, temos uma boa base, mas na prática não acontece sim. o que é suposto. E como muitas vezes acontece, o grande problema não está nas regras, Exato, está na forma como elas são aplicadas. exato. E como são os humanos a aplicar as regras, encontram sempre as formas mais complexas de o fazer, Pois. não é? Nisto das leis, os holandeses gozam muito connosco em Portugal porque nós criamos leis novas, mas não temos orçamento para as suas implementações, para as suas aplicações, não é isto? O enforcement. Há leis novas, mas quem é que vai controlar? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai ensinar ou promover a sua adoção? E é isso que nós nos esquecemos tipicamente em, em Portugal. E não só, a nível europeu muitas vezes há esta sub-orçamentação que é estas regras, mas como é que nós ajudamos de facto que elas sejam implementadas? Como é que nós, Mas isso dá trabalho. pois dá trabalho e não é Isso dá isso. trabalho, percebes? É E é muito por isso que eu mais. digo que a regulamentação muitas vezes é política. Legislamos, temos as regras, o Claro. AI é que tem um bom exemplo. O que é que os Estados Unidos fez? Vamos construir os estándares técnicos. Como é que eu vou medir o bias? Como é que eu vou medir isso? E vamos começar a construir esses consensos. Depois logo pensamos se vamos proibir ou o que é que vamos legislar. Na Europa foi em 2026, isso tudo é proibido. Aliás, já coisas que são proibidas desde fevereiro. Estas coisas têm de passar para o órgão notificado e ser certificadas a partir de 2026. Como é que eu faço esta medição de bias? Já está tudo atrasado. Não há guidance, não há guias como fazer as coisas. E Não é depois estas, quem é que são os júris, não é? ou quais são as Ou regras do jogo? pá, Porque é isso que se quem é que quer. vai decidir? A Sim ou regulação não? quer certeza.
eu aqui desviando um bocadinho da história, porque eu, neste meu percurso de MedTech, estive associado à primeira ICO em Portugal de criptomoedas, uma A-Trust para fazer pagamentos com criptomoedas, 2018, não é? Em que ninguém sabia como é que se regulava este tipo de coisas, não é? Ter 20 milhões numa ledger em cripto e como é que se declarava aquilo como investimento da empresa. E, e foi interessante porque o nosso objetivo na altura foi onde é que encontramos uma regulação ou um contexto regulatório que desse alguma estabilidade e certeza que não íamos todos para a prisão. Ou seja, queriam se encaixar na Exato. lei, não é? E fomos para a Suíça e criou-se na Suíça. Depois dessa, houve muitas que foram para Singapura, não é? Depois as seguintes até foram para Singapura, por essa certeza regulatória que o que eu estou a fazer, posso fazer. E está aqui este contexto de regras que eu posso seguir, porque as startups querem seguir regras. O mal é que quando elas não existem, ou quando elas são tão burocráticas e tão complexas que, Ou no ambíguas, fundo, ou ambíguas, não ou é? ambíguas, que nós Porque levamos. tu ainda agora Exatamente. deste o exemplo que há coisas que na Europa são reguladas e, portanto, as exigências são muito grandes e que nos Estados Unidos essa regulação não existe, ou pelo menos as exigências são muito mais fracas. Eu acho, Sim, eu acho que E repara aí, mas aí não podes ter o argumento que, epá, nós somos muito mais reguladores porque estamos muito mais preocupados com a saúde das pessoas. Às vezes não. Lá Às vezes também não. a preocupação é idêntica, não é? E se calhar até tem um ambiente mais conflituoso do ponto de vista, Sim, 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 sim. jurídico, Mas acho não que é? o que o Miguel disse ainda foi um bocadinho diferente. Foi nos Estados Unidos, por exemplo, no caso do AI, que eles começaram por dizer quais são as métricas Hum. e a dizer que tu deves segui-las. Sim, Ou seja, estas são as boas é práticas. desenvolver os standards, não é? Os Né? standards de engenharia, Que é, as como são é que eu feitas. vejo que é um bias? Significa que se eu fizer isto, isto e aquilo e der este resultado é porque isto é mau. Se der aquele resultado é bom. E nós aqui começámos por dizer assim, é proibido. Então, mas como é que é Pois, o possível? que é que eu posso fazer? Nada. Ninguém sabe. E não temos essas métricas. Ou seja, começámos ao contrário. Pois. Certo. Começámos por proibir em vez de dizer o que é as boas E, práticas e descobrir pois, o que e olhando para os Estados Unidos, no primeiro período do Trump, na negociação com a FDA, houve aqui também sempre a perspectiva de desregular e houve ali um acordo em que a FDA todos os anos tem de apresentar uma lista de produtos que, cuja a segurança no mercado é suficientemente irrelevante ou não há riscos para que não estejam de ser regulados. E há esta perspectiva do risco, não é? Porque a regulação é uma área de risk governance, é como é que nós Ou gerimos o seja, risco. retira a pressão Por exemplo, um termómetro. Quantas pessoas é que morrem por causa de um termómetro por dia, por mês, ou porque ele foi mal construído ou mal fabricado? Não há Ninguém. evidências disso. Então, Só se engolir o termómetro. pois, pode engolir por vários orifícios. pois, mas mesmo assim, se calhar não vai morrer. E não é culpa do fabricante que ele podia fazer uma coisa diferente. Isto no sentido em que há uma lista que a FDA todos os anos ou de X em X anos tem de apresentar ao Congresso a dizer: olha, estes produtos nós não temos. Toda a evidência que nós temos é que eles não há falhas de qualidade que justifiquem que nós estejamos a regular e vão retirando do espectro do regulador produtos que muitas vezes são aqueles produtos mais até corriqueiros, não termómetros. Na Europa, o termómetro, seja ele não inovador e o mais aborrecido possível, é regulado como se fosse um produto inovador, tem de passar por todo o processo e então cria aqui esta pouca Interfere. flexibilidade do regulador que vai, novamente, a falta de capacidade do regulador para um, interagir Mais como ele com o fica meio. depois ocupado com coisas que não têm interesse nenhum, Pois, não é? Depois não tem tempo sim, sim. e adia por meses e meses a regulação de outros produtos Pois. que são efetivamente importantes, não é? Sim, sim. No fundo, esta regulação adaptativa é o cerne da inovação. Eu quando Isso é fui para interessante. o MIT, fui trabalhar especificamente na parte dos medicamentos, porque chegámos à conclusão: olha, nós não vamos conseguir ter evidências em certos medicamentos, em ensaios clínicos, antes de meter no mercado. Começou a haver isso muito com os medicamentos para o coração, em que em 1000 pessoas, que é um ensaio clínico gigante já, ninguém tinha problemas cardíacos ou não via nada detectado. Quando aquilo deixava-se ir para a população em geral, não é? Quantas pessoas têm problemas cardíacos, aos 6 milhões de pessoas nos Estados Unidos começaram a fazer estudos e demonstrar que havia ali 10 mil pessoas que tinham morrido por causa do medicamento.
e começar esta perspectiva. Se nós temos o tudo ou nada, que é isto está aprovado, toda a gente pode usar, não está aprovado, ninguém pode usar, isto também não resolve a segurança pública. Então começámos a estudar mecanismos adaptativos em que começámos como é que libertamos estes produtos, estas tecnologias, de uma forma mais faseada, com grupos que calhar maior risco, ou que podem beneficiar mais da tecnologia, ou seja, mesmo que morram, os que nós salvamos têm muito mais potencial. Em sítios onde temos mais dados, eu entrei no mundo do saúde digital porque comecei a olhar para dados e para blockchain e como é que guardavam os dados de saúde, muito, muito para este desafio. E depois foi estes mecanismos mais de recolha de mais dados no mundo real, de libertar de uma forma mais gradual, que nos permitiu ter uma vacina para o Covid em 6 meses, quando tipicamente eram 5 anos. Não sei se lembram na altura, quando ainda se falava, isto se falava há 5 anos até temos uma vacina, não é? Eu já tinha latas de atum em casa até 2030, não fosse quando é que nós tínhamos uma vacina. E esse foi um bom exemplo. O que é que nós tivemos na vacina? Tivemos as pessoas mais idosas, porque eram aquelas pessoas que iam muito provavelmente morrer se apanhassem Covid. Por isso, se morressem da vacina, entrava ali um bocadinho aquele risco-benefício razoável. Depois os profissionais de saúde também estavam mais expostos, mas também tinham uma coisa bonita, que é onde é que eles trabalham? Num hospital, num sítio onde se tiver algum efeito secundário, rapidamente ele é detectado e reportado. Tivemos Israel como o primeiro país a fazer um rollout em escala da vacina. Porquê? Porque negociou com a Pfizer, nós temos dados, nós conseguimos monitorizar a nossa população e conseguimos dar-vos dados dessa aplicação em escala do medicamento. E até no final, a discussão com as crianças entra um bocadinho neste risco-benefício. Então, mas as crianças não andam a morrer enquanto não tivermos dados suficientes que a vacina é segura, não faz sentido darmos a crianças. Isto é um bom exemplo de como o regulador, ah, felizmente no medicamento tem esses mecanismos de gestão de risco, que não é tudo ou nada. E muitas vezes nas novas regulamentações não há essa capacidade do regulador de fazer o tudo, de não Sim, ser mas tudo ou aquilo nada. que estás a dizer é bastante interessante, que mostrou uma capacidade de adaptação a uma situação, De emergência? de emergência, E a não é? regulamentação estava lá, não se mudou nada das leis. Exatamente. Agora, repara, tu tens várias invenções, o Sim, sim, sim. medicamento é um bom exemplo a esse nível. Tens vários medicamentos que são elaborados, que são bastante inovadores, em áreas em que morre de facto muita gente, Sim, sim. não é? Portanto, eh, se o medicamento for aplicado, se esse medicamento não for aplicado, pode ser que se evite uma morte, Sim, não é? sim, sim. Se ele não for aplicado, ele morre de certeza. Sim. Portanto, ou seja, porque é que não se aplica o mesmo tipo de regra em termos de gestão de risco de emergência, como aquele que estavas a dar do exemplo do Covid, para medicamentos que efetivamente podem salvar muitas vidas? Ok, podem não Sim. salvar algumas, não é? Portanto, ou seja, pode ser pernicioso até para alguém. Mas se é uma área onde as pessoas vão morrer se não tiverem medicamento e ele pode salvar algumas vidas, porque é que não é aplicado? E isso, ainda mais se as pessoas derem esse consentimento e tiverem noção dos Terem riscos, né? noção que há É. risco. Mas na saúde, eu se calhar. Tu tens áreas de cancro, tens Sim, sim, áreas, sim, sim. várias áreas onde isso é. Mas eu fiquei-me se Onde calhar. tens tratamentos que levam à mesma não sei quantos anos e anos de teste. Para quê? Pois. Aplica lá essa treta, não é? Falem com as pessoas que estão interessadas. A pessoa, quando está num caso extremo, se calhar pode tomar uma decisão que não pensou bem sobre ela e, portanto, o regulador quer proteger essa Pois, mas aí pessoa. tipicamente tens os ensaios clínicos que já permitem esse acesso mais, Eu compreendo que os médicos, mais os médicos não se excepcional, querem mais excepcional. responsabilizar, não é? Portanto, Sim, sim, não sim. querem ser responsabilizados por uma decisão que eles é que tomam. Mas se for a pessoa a tomar essa decisão, pois, as pessoas podem errar nas decisões, não é? Mas essa perspectiva de risco já está embebida, não, e aqui puxo sempre ao software, que acho que é aquilo que mais está longe na mente. Ainda, ainda toda a gente me pergunta, então, mas o software também pode ser hardware? Não, o software também pode ser dispositivo médico, não é? O dispositivo médico não tem de ser só hardware. E esta perspectiva de risco, de impacto, existe. Por isso é que nós estamos a falar daquele classe 1, que não tem de órgãos notificado, por exemplo, uma aplicação que ajude à concepção, não é? Acho que hoje em dia, se calhar, na nossa geração é muito frequente, não é? Nem percebemos, mas aquelas aplicações de monitorização de ciclos menstruais que as mulheres usam, são aplicações que têm, muitas vezes servem para isso. Dão essa indicação, olha, estás num período de ovulação,
Mas se eu disser isto é para ajudar à concepção, olha, faça o amor nestes dias, é um classe 1, porque o que é que mal é que pode acontecer? Não é? A pessoa não fica grávida, não é muito problemático. Mas se a mesma aplicação já servir para dizer que é um contracepcional, ou seja, que não, atenção, esta informação ajuda-te a poderes a poderes fazer o que tu queres naqueles dias porque não te vai acontecer nada, já passa a ser um classe 2B de um risco superior. Porquê? Porque se falhar, a pessoa vai engravidar e engravidar Ups. pode resultar numa cirurgia que é algo que pode meter a vida da pessoa em risco. É exatamente a mesma aplicação, fazer exatamente a mesma coisa. A questão é o que é que eu vendo à pessoa que eu lhe estou a garantir e como é que eu faço essa validação, porque se calhar uma aplicação para concepção pode falhar 9 em 10 vezes. Para concepção, para contracepção, nós não queremos que ela falhe, porque entra nesta perspectiva do risco-benefício, que é no final. Eu foquei muito na parte É um bom da exemplo. engenharia, mas há aqui uma avaliação do regulador na área médica, que é o risco-benefício, que é o benefício deste produto, vai realmente ser melhor do que já existe no mercado, versus o risco, que é qual é a probabilidade de ele me causar dano. É isso que o regulador vai avaliar, e por isso preciso dos testes de evidência, porque de facto eu não vou deixar de tomar um medicamento que se calhar dá 6 meses de vida, para tomar um medicamento que se calhar dá-me 6 meses e um dia, mas triplica a probabilidade de eu morrer.